Boa noite, rapaziada, beleza? Só aguardar mais um minutinho aí pro pessoal entrar, beleza? Tem alguém já aqui comigo, mas eu não sei quem é. Mais um minutinho a gente começa. Beleza? Bom, galera, vamos começar então. Boa noite. Como é que foi de feriado? Espero que tenham ido muito bem. Hoje a gente vai dar continuidade então, tá? Na nossa matéria. A gente vai ver expressões numéricas, tá? E nessas expressões a gente vai misturar um monte de coisa, tá? Então vou procurar colocar todo o conteúdo que a gente viu já até agora, né? Então a gente vai ver expressão com fração, com potência, mais pra frente até com raiz, tá? Mas vamos começar devagarzinho porque as contas são bem grandes, né? Mas não é difícil. Aos poucos a gente vai lembrar, né, das operações que a gente viu lá no início. A gente viu, né, adição, subtração, soma de fração. Depois a gente viu frações mistas, depois a gente viu potência, né, elevados, coisas e tal. Depois a gente viu radiciação, aquele nome feio lá, que é, né, de raiz quadrada, de fatoração. E aí nessa matéria de agora, ela mistura um pouco de tudo isso, tá? Então, já para começar, eu vou pedir para vocês pegarem caneta, tá? Papel e caneta e lápis, beleza? Porque a gente vai fazer liçãozinha na mão, tá bom? Só um minutinho. Voltando, galera, desculpa. Então a gente vai misturar um pouco de tudo isso. Então eu preciso que vocês estejam com caderno, lápis, borracha na mão, porque o ideal disso, gente, se vocês ficar só assistindo eu falar, não vai fixar. Então a ideia é de vocês ir fazendo junto comigo, beleza? Vamos fazendo os cálculos juntos, né, na medida em que eu vou falando. Porque é só prática, né? Matemática é isso. Matemática é prática, repetição. E a prática, a repetição, ela vai levar vocês ao nível de pensar automático, tá bom? Então já preparem aí já. Então, por favor, preparem o papelzinho aí. Pode ser o caderno de vocês, né? É aula, né? Então coloca aí no caderno.
e vamos fazendo, beleza? Só lembrando, mais uma vez, depois eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação, né, em PDF, assim como eu já disponibilizei as demais para vocês. E aí vamos interagindo, dúvidas e comentários, né, dúvidas ou sugestões, coloca nos comentários ou manda para mim no WhatsApp, que à medida em que eu for do possível eu respondo vocês. Beleza? Vamos começar, vamos ver quem tá aqui. Vamos lá. Salve, Pedro. Dá bem na minha foto. Os caras não aguentam ficar sem fazer uma piadinha. Beleza, pessoal? Todo mundo aí com lápis, caneta na mão já? Lápis, caneta, papel, pra gente começar, tá bom? Então vamos lá, né? Expressões numéricas, né? Faltou um título aqui. Ah, não, tá aqui. Expressão numérica, pessoal. Então, isso é interessante vocês terem. Expressões numéricas, então, são sequências de duas ou mais operações que podem ser realizadas respeitando determinada ordem, tá? Então, para encontrar sempre o mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem em que as operações são feitas. Então, gente, expressão numérica, o que vocês precisam decorar e saber, tá na ponta da língua, é a sequência, tá, dos cálculos. Porque existe uma ordem, existe um passo a passo ali, uma receitinha de bolo. Por quê? Porque algumas operações, se você fazer elas antes da ordem correta, isso pode dar problema no resultado final, tá? Então, é muito importante vocês anotarem, tá? Esse próximo slide que eu vou colocar aqui, que são essas ordens, tá bom? Se não quiser anotar, não tem problema, tá, gente? Depois vai estar em PDF isso aqui, mas eu queria que vocês fizessem os cálculos comigo, tá? Então, daqui uns minutinhos a gente vai começar a fazer alguns cálculos e eu vou querer que vocês vão fazendo ali, tá, comigo. E porque depois eu vou deixar um tempinho para vocês responderem um exercício, para ficar uma aula mais dinâmica, não para você ficar só talvez deitado ali no celular ouvindo um cara bonito como eu falando abobrinha. Brincadeiras à parte, beleza? Então, gente, quais são essas ordens, quais são essas sequências que nós devemos respeitar como uma lei para a gente poder fazer corretamente as expressões numéricas? Então, essas ordens aqui, ó. Então, em uma expressão numérica que tiver, primeiro por aqui, ó, primeiro nesse quadrante aqui. Então, primeiro, por ordem, sempre potenciação, que são os números elevados. Radiciação, que são as raízes, ok? Multiplicação e divisão na sequência. E por último, soma e subtração, tá bom? Isso são as operações, beleza? Então, primeiro resolve potenciação e radiciação. Segundo resolve multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração, tá? Só que essas regras aqui, elas devem obedecer a essas operações aqui. Então, isso é muito importante. Começar a resolução sempre com o que está dentro dos parênteses, tá? Então, primeiro resolve o que está entre parênteses, tá bom? Eu tenho uma potenciação que está fora do parênteses, não resolve ela, tá? Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, isso aqui é lei. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Fechou? Terminou de resolver o que está dentro do parênteses? Resolve o que está dentro dos colchetes, tá? Terminei de resolver, simplifiquei o que está dentro dos colchetes, a última a gente resolve o que está dentro das chaves, tá? Parênteses, colchetes e chaves. Gente, isso talvez vocês achem estranho, mas agora quando a gente começar a ver, isso vai ficar um pouquinho mais claro e fresco na mente de vocês. Pessoal, já estão com lápis, caneta, borracha, folhinha de papel na mão? Dá um salve aqui pra mim no comentário pra gente poder começar de fato, beleza?
Só dá um joinha pra gente aí, porque é muito importante, tá, gente? Porque se eu ficar só falando, vocês não vão fixar nada, tá? E não vai adiantar, tá bom? Então é muito importante para que vocês venham fazendo junto comigo, tá bom? Pra gente poder treinar bastante, para isso ficar fresquinho na cachola. Beleza, tá na mão. Estou com o céu mesmo, professor. Beleza, mano, paciência, relaxa. Importante estar acompanhando. Depois, assiste a live de novo, tá? Faz junto comigo aqui os cálculos, beleza? Estamos aqui numa multidão de 7 pessoas. Então vou começar, beleza, pessoal? Vamos embora. Então, temos aqui um primeiro exemplo. Só até aqui. Então a gente tem essa expressão aqui, tá? 5 nonos mais 1/3 vezes 2/3, beleza? Nessa primeira operação aqui, vocês observem que não tem parênteses, não tem colchetes, não tem nada, tá? Então, quando nós não tivermos, tá, nenhum acessório aqui de separação, que são os parênteses, a chave e o colchete, a gente vai seguir aquela primeira regra aqui, ó, esta aqui, tá? Então, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, soma e subtração. Então, gente, como aqui eu não tenho parênteses, não tem chave, não tem colchete, não tenho nada, qual a regra que eu vou respeitar aqui? Então, tá? A primeira regra que eu vou respeitar aqui, então, eu vou começar a fazer o cálculo. Eu não tenho potência, eu não tenho radiciação, mas eu tenho multiplicação. Então, a multiplicação está ali, né, no segundo patamar de ordem. Então, eu vou começar a resolver pela multiplicação, tá bom? Como que eu começo isso? Então, primeiro eu copio aqui os 5 nonos aqui, tá? Deixo ele reservadinho, porque eu não vou mexer nele agora, tá bom? E aí eu vou fazer a resolução dessa operação aqui, beleza? Então, como que eu vou fazer? Então, eu conservo aqui os 5 nonos, beleza? Conservei. Vou trazer o mais aqui. E agora eu vou resolver essa operação aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui uma multiplicação de fração, em que o denominador é igual, né? Denominador é igual. Então, eu vou fazer a multiplicação da parte de cima, né? E conservar a parte e fazer a multiplicação na parte de baixo. Então, fazendo esta conta aqui, nós temos, então, 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 3, 9, né? Eu multiplico 1 por aqui e multiplico aqui por aqui. Beleza? Então, resolvi a multiplicação, beleza? Resolvi a multiplicação, cheguei aqui no resultado, beleza? 2 nonos. Agora, eu posso fazer esta operação aqui, tá bom? Porque eu já segui a sequência que eu precisava, como eu tinha multiplicação aqui, eu consigo agora fazer a resolução dessa sequência aqui. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma soma de fração, tá? Como que a gente faz a soma de fração? Nesse caso aqui, como nós temos denominadores iguais, a gente não precisa fazer o MMC, tá? Então, eu só vou repetir aqui, repetir esse denominador e fazer a soma aqui do numerador, beleza? Então, o resultado final dessa expressão aqui contendo fração é 7/9, beleza? Esse valor aqui, Johnny, ele se der para simplificar, eu posso? Pode. Se der para simplificar, você pode simplificar, tá bom? Mas aqui no caso, né, não vem ao caso, esse valor aqui, ele não é simplificável, então a gente para por aqui mesmo, beleza? Então, este primeiro exemplo é o mais teta de todos, né? Pelo amor de Deus, beleza? Vou só retomar aqui rapidamente. Então, a gente tem 5 nonos mais 1/3 vezes 2/3. O que a gente faz? A gente conserva aqui os 5 nonos, beleza? Eu copio ele aqui, copio mais, e aí eu resolvo a multiplicação de fração. Como que eu resolvo? Multiplico um pelo outro, numerador com numerador, denominador com denominador. Obtive o quê? Obtive 2 nonos aqui. Aí eu faço aqui a resolução dessa soma de fração.
denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores, beleza? Então, esta é a minha primeira expressão aqui, facinho. Professor, pode dar na prova essa, hein? Nossa, essa ideia é um mel, hein? Então, vamos pro próximo? Agora, nós temos aqui um exemplo um pouquinho diferente. Então, nós temos aqui, entre parênteses, beleza? 5 nonos mais 1/3 vezes 2/3 elevado a 2. Beleza? Como a gente começa resolvendo isso? Vamos seguir aquela ordem lá, beleza? Então, aqui, como as duas operações estão entre parênteses, eu posso resolver as duas isoladamente, né? Resolver as duas, porque aqui uma não vai influenciar no resultado da outra, porque estão dentro de parênteses, tá? Então, eu resolvo sempre o que está primeiro dentro do parênteses, tá? Então, aqui tudo, este conjunto está dentro do parênteses e esse conjunto está dentro do parênteses, eu posso resolver eles simultaneamente, beleza? Então, vou começar aqui com esse conjunto aqui, que eu tenho 5 nonos mais 1/3. Como que eu vou resolver ele? Eu tenho uma soma de fração. Então, gente, quando eu tenho uma soma de fração com denominadores diferentes, nós precisamos fazer o quê? Fazer o MMC, tá? Vocês lembram lá que a gente fez na sala? Ei, tempo bom, hein? Tempo bom antes da quarentena, em que a gente era feliz e não sabia, né? Pois é, a gente tem que dar valor agora aos detalhes da vida. Beleza? Então, seguindo aqui, nós temos aqui, então, que fazer o MMC de 9/3. Molezinha MMC de 9/3, a gente vai fazer aqui. Eu já fiz aqui, na verdade. Por 3 dá 1, por 9 aqui dá 3, eu repito 3 aqui. No final eu multiplico, eu tenho o denominador comum aqui como 9, beleza? Aqui eu vou trazer este denominador para cá e vou fazer aquela regrinha que a gente sempre faz, que é o qual? Que é qual? Multiplica pelo de baixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui, 9 dividido por 9 1, 1 vezes 5, 5, beleza? Eu tenho aqui 5, beleza? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, então eu tenho 9 dividido por 9, dá 1, 1 vezes 5, eu tenho 5. Agora eu tenho aqui 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 1, 3, beleza? Então, isso aqui está parcialmente resolvido. Então, eu posso continuar aqui e resolver, então, eu vou resolver aqui essa potência por último, tá? Tô resolvendo ela por último, gente, porque ela está entre parênteses, tá? Então, quando estiver entre parênteses aqui, os resultados eles não influenciam um ao outro, tá? Então, se tivesse fora, eu deveria seguir aquela regra lá, beleza? Então, aqui eu tenho, né, esse valor total aqui oriundo dessa soma, e eu tenho aqui ainda este valor aqui que vem da minha potência. Como que isso vai ficar, Johnny? Então, vamos lá. Aqui eu vou, né, resolver esta soma de fração. Eu resolvendo ela, eu já posso tirar ela do parênteses, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou somar 5 com 3, vai ficar 8 nonos vezes. E aí, para mim tirar esta potência daqui do parênteses, eu preciso resolver ela, né? Então, potência, quando a gente tem uma potência de fração, nesse caso aqui, como ela está entre parênteses, esse 2 aqui, ele vai, né, potenciar os dois valores. Então, este valor vai ficar 2 elevado a 2, que é 4, sobre 3 elevado a 3, que é 9, beleza? E aí, então, finalizando, eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação de fração. A multiplicação de fração é aquela operação super fácil que a gente faz o quê? A gente multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. E aí, no final, nós teremos este valor aqui, que seria 8 vezes 4, que dá 32, e 9 vezes 9, que dá 81, beleza? Este valor aqui, se ele fosse divisível, tá? A gente conseguiria ainda simplificá-lo. Mas aqui, no caso, eu não consigo dividir ele pelo mesmo fator, tá? Então, eu poderia dividir, por exemplo, 32 por 2, mas eu não consigo dividir por 81, tá? Eu dividiria por 9 e o 32 eu também não consigo dividir. Então, a gente vai ficar
neste resultado final aqui, que seria 32 avos, 32,81 avos, tá? Então este é o resultado final da nossa operação aqui dessa expressão numérica de fração, beleza? Vamos dar uma olhada nos comentários, vamos ver se a galera tá com dúvida. Ó, quem chegou depois aí, chegou uma galera atrasado, o Bahia chegou, o Rubinho chegou também. Pessoal, quem chegou agora, eu vou pedir para que vocês peguem aí um caderno, tá? Um caderno, um lápis, beleza? Quem puder, claro, né? Quem tiver de repente no busão, em algum lugar que tá assistindo essa live, não precisa. Mas se você tiver na sua casa, eu vou pedir para você pegar um caderno, uma caneta, um lápis e fazer junto comigo, tá? Porque eu acho que o próximo exemplo agora eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Gostaria que vocês resolvessem, aí a gente faz junto. Por quê? Porque esse tipo de operação aqui, gente, ele é um pouco, não é difícil, mas é trabalhoso, né? Você viu que tem aqui, né? Vários níveis que a gente vai fazendo, vai resolvendo, simplificando, até chegar aqui num valor final. E se você só ficar assistindo, não vai rolar, tá? Então eu gostaria muito que, se você puder, pega aí um caderno, pega um lápis aí, seu caderninho, e faz comigo aqui para resolver, beleza? Então vamos dar andamento aqui nos resultados. Ó, então eu tenho agora aqui, gente, essa aqui eu só mudei os valores, tá? Então eu queria que vocês fizessem, tá? Se vocês puderem fazer aí, resolvam aí essa operação. Então comecem com o que está no parênteses, pode começar, tanto faz, tá? Pode começar aqui pela potência ou pode começar com adição, mas vocês têm que eliminar ela do parênteses e no final para me dar o resultado. Vocês podem, por gentileza, tentar resolver isso aí sozinhos? Resolvam aí, vou dar 3 minutinhos, beleza? Vou dar 3 minutinhos para vocês poderem fazer, porque não vai dar mais do que 3 minutos, beleza? Vamos aguardar então, pessoal. Eu não sei pôr o microfone no mute. E aí, pessoal, tá fazendo? Estão resolvendo aí? Mais 2 minutos. Quem tiver com dúvida, chama eu aqui, beleza? Então, só para quem chegou agora, eu quero que vocês resolvam essa expressão numérica aqui contendo fração e potência, beleza, pessoal? Ninguém vai chutar um resultado aí? Ninguém tá fazendo? Vai, Nivaldo. Vamos lá, vai ter que achar o MMC aqui de 5 e 2. Aí você vai extrair aqui, fazer aquela operação, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Depois você vai resolver essa potência aqui. Vamos lá. Não é difícil, gente, por favor. Vamos lá.
81 sobre 400. Ó, o Wagner já colocou aqui. Eu acho que é isso, hein? Alguém concorda aí? Discorda? Vou começar a fazer então, beleza? Bora fazer? Então vamos lá. Eu vou começar com esse aqui, que eu gosto de já fazer tirar o MMC, beleza? Pra não dar muito BO no final. Então, ó. Vamos aqui tirar um MMC, beleza? De 5 e 2, super fácil. A gente começa com o menor, 2 e 1, 5 não dá, jogo pra baixo. Tenho aqui 5 por 5, 1. Multiplico um pelo outro, eu tenho aqui o mínimo múltiplo comum, 10, beleza? Vou trazer ele aqui para baixo e vou fazer aquela operação. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, bora lá. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 4. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, este primeiro parênteses aqui eu já tenho essa resolução. Vou trazer aqui a potência para baixo, vou copiar ela porque eu vou só extrair ela no final para fazer de uma vez só. Beleza? Então, dando andamento aqui, vamos ter aqui, né, 9 décimos vezes, aí a gente resolve a potência aqui. O que que é isso? Isso aqui é 3 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2, beleza? A gente resolve isso, 3 elevado a 2 é 9 e o 2 elevado a 2 é 4. E aí, então, no final eu tenho uma multiplicação de fração, beleza? Aí é super fácil, a gente multiplica o que está em cima por o que está em cima, o que está embaixo por o que está embaixo, e no final nós teremos 81 sobre 40. 81 sobre 40, aí ó, o Nivaldo acertou. Deixa eu ver se dá pra simplificar isso aqui. Não dá, beleza? Então a gente para por aqui mesmo, beleza? 81 sobre 40. Pessoal, vamos fazer de novo aqui, rapidão, só para vocês verem que não é difícil. Então vou resolver de novo. Então primeiro aqui eu tenho duas operações entre parênteses, então eu posso fazer as duas simultaneamente ou faço da maneira que você tiver mais prática, tá? Eu aprendi fazendo assim. Então, primeiro aqui como eu tenho uma soma, eu vou tirar um MMC aqui de 5 e 2. Então, eu tiro esse MMC daqui, beleza? Vou obter aqui o mínimo múltiplo comum, que é 10. Então, eu vou ter aqui 10. Aí, eu vou fazer aquela operação. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Eu tenho aqui 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, aqui eu tenho 4 mais 5 sobre 10. Eu vou trazer de volta aqui a potência, vou resolver ela só no final para fazer de uma vez só, beleza? Então, aqui eu tenho, então, 4 mais 5, 9. Mantenho aqui o 10, beleza? Então, eu tenho 9 décimos, ok? Vezes, aí eu resolvo aqui a potência. Então, eu tenho aqui 3 elevado a 2, beleza? Então, 3 elevado a 2 é 9, sobre 2 elevado a 2, que é 4, ok? Então, aqui, então, eu tenho uma multiplicação de fração, ok? Que aí eu vou fazer 9 vezes 9 sobre 10 vezes 4. Então, aqui no final eu tenho 81 sobre 40. Eu imaginei, Wagner. Eu achei que você apertou errado mesmo. Mas, na boa, galera, não é difícil, ok? Vocês concordam, né? Não é difícil. Dá pra fazer tranquilamente. Então, vou passar pra próxima, que eu vou colocar só na tela. Vou pedir pra vocês copiarem, que essa aqui é mais cabeluda, beleza? E aí a gente vai fazer na próxima aula. Quem quiser tentar resolver, pode tentar, fiquem à vontade. Não é difícil também, tá, gente? Mas essa vai ficar para te resolver na semana que vem, que essa aqui ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então aqui eu tenho uma fração mista, tá? Que eu tenho 2, 7 sobre 9. E aí aqui eu tenho uma adição de fração dividido por uma outra adição de fração, tá? Então como que a gente começa resolvendo isso? Então, uma dica para vocês, então resolvam primeiro o que está dentro dos parênteses, tá? Então vocês vão resolver isso primeiro. Aqui vai ter MMC, aqui vai ter MMC, beleza?
extraindo o que está aqui dentro. No final você faz aquela operação aqui da fração mista, tá? Multiplica aqui e soma aqui, beleza? Se vocês pegarem no caderno, tá lá que eu dei lá no começo, lá não é difícil. Então eu vou parar por aqui, porque se eu for explicar isso aqui vai demorar muito. E aí a gente precisa começar a próxima aula agora, que é de física, beleza? Então quem puder resolver, resolva, mas a gente vai começar por esta aqui, que é um pouquinho mais cabeluda, tá? Mas não é difícil, não se assustem, tá bom? Então eu vou encerrar essa live agora, pessoal, porque eu preciso iniciar a de física, tá bom? Então daqui uns minutinhos a gente começa de novo, ok? Valeu, abraço!